último episódio da série do Mês da Mulher, agora com Fabiane Romão. Tinha que ser com você o último episódio, né? Tinha. Agora pensando bem. A gente tá aqui aos 45 do segundo tempo de março para gravar esse podcast para você mulher, para você homem, para todo mundo que é do mercado imobiliário. É sempre importante, né, trazer profissionais que sejam potentes no mercado imobiliário. A gente estava falando disso para falar da vida real no mercado imobiliário, né? Inclusive, falamos sobre essa questão do quanto as redes sociais podem, às vezes, criar uma disparidade muito grande entre o que aparece nas redes sociais e o que é a vida real no mercado imobiliário, né? A gente se policia às vezes por uma questão de posicionamento, de autoridade, mostrando, né, o lado bom, o momento da vitória, da conquista, e nem sempre compartilha o processo, né, para que isso aconteça. E esse processo, ele é real, e por isso que eu trago pessoas reais, mulheres reais no mercado imobiliário para falar um pouquinho com você, né? Fá, primeiro quero te agradecer por estar aqui. Eu que agradeço. Que é sempre aquela pessoa que eu falo assim, ela não sabe nem o que tá acontecendo. Eu juro pra vocês, eu falei assim, manda uma foto sua. Verdade. Manda uma foto sua, ela topou, mandou a foto, depois ela perguntou pra que era a foto. Eu falei, porque você vai fazer um podcast comigo, a gente vai conversar um pouquinho. Verdade. Então, muito bom estar com você. Fá, eu sempre começo, e a gente já fez alguns encontros, mas quem tá vindo, entender um pouco quem é você no mercado imobiliário. Um pouco do quanto tempo você tem de mercado, um pouco da tua trajetória. Eu vou falar e fazer perguntas relacionadas a alguns momentos, você vai conseguir dar mais né, para alguns momentos da sua vida, mas acho importante quem está chegando aqui agora saber quem é você, como que você começou no mercado, tempo, trajetória, tua posição hoje dentro do mercado, para que seja relevante tudo que você vai passar para as pessoas. Obrigada, é muito legal estar aqui, é um bate-papo gostoso sempre, eu me sinto em casa, né? É um prazer sempre, eu topo realmente tudo que ela propõe, sem pensar. Sem medo. Até porque eu tô aqui por causa dela, no mercado imobiliário, né? Então, assim, eu trabalhei no mercado automobilístico muitos anos. Verdade. E aí, numa daquelas mudanças de vida, eu estava vindo de Minas para São Paulo. E aí, eu chegando aqui em São Paulo, uma pessoa chamada Andressa me chama para tomar um café, né? E aí, esse café, eu falei, não, eu tô com as mudanças, tal. Não, é um café. E aí, eu fui para Cirela. E aí, coisas de vidas reais, eu tava morando no interior. E aí, quando eu cheguei na Cirela, era na JK, eu não sabia subir o elevador. Porque aquele elevador que você chamava de fora, e eu entrei dentro do elevador e eu fiquei olhando, era muito engraçado. E aí eu cheguei lá de calça jeans, tênis e camiseta, completamente para tomar um café com a Andressa. Eu não lembro direito. E aí o Caio começou a conversar comigo e eu achei que eu tava esperando a Andressa. Aí eu comecei a conversar com o Caio e aí depois o Caio falou, deixa eu te apresentar uma pessoa. E ele me apresentou uma pessoa, que eu não sabia quem era também. E aí a pessoa começou a conversar comigo e perguntou, por que você quer trabalhar aqui? Eu falei, eu não quero trabalhar aqui, porque eu ia voltar para o mercado automobilístico. E aí foi assim que eu entrei na Cirela. E aí era muito engraçado, porque eu era supervisora de pequenos produtos. E eu achava lindo aquilo. E a coisa que mais me encantou é que eles me disseram, eu falei, mas faz o quê? Aí eles me disseram, você vai ser dona de negócio. É isso. E aí eu falei, isso eu sei ser. Dona do meu próprio negócio. E aí eu entrei na Cirela e era muito engraçado porque eu tinha que ensinar e eu aprendia com as pessoas todos os dias com aquele olhar atento e os corretores me ensinavam muito e foi uma mega escola. E aí a trajetória foi longa, né? Mas foi assim que eu entrei no mercado imobiliário. E aí foi tudo, né? Eu entrei como supervisora de pequenos estoques, depois fui para lançamento, fui para coordenação de parceria, fui gerente de parceria, cuidei de toda a parceria da Cirela por muitos anos. Depois fui para gerente de salão, fiquei mais alguns anos como gerente de salão. E aí depois de 13 anos de Cirela, decidi partir para outros rumos e mudei para Florianópolis a convite de quem?
Ela não vai poder falar mal aqui hoje. Depois eu saio e aí ela fala um pouco com a câmera. E aí, Giovanni, você edita e põe pra rodar, tá bom? E aí foi uma segunda mudança de vida, realmente, um outro momento de vida. E aí estou aqui em Florianópolis, atuando como líder na construtora Dimas e estou amando. É um novo momento de vida, um novo momento de... como sempre, aquela coisa gostosa de descoberta, de aprendizado. Eu acho que é isso que faz parte da coisa boa da vida. Você está sempre buscando algo novo que te tira da zona de conforto. É verdade. Eu acho que é isso. O Fá, a gente tá... Eu falo que a gente... E posso te colocar na mesma situação. Hoje nós estamos numa posição privilegiada dentro do mercado imobiliário, tá? Porque falando a realidade do mercado imobiliário, a gente tem aí hoje, eu não sei exatamente, mas sei lá, mais de 600 mil corretores cadastrados no Cresce, mas nem todos têm uma trajetória de prosperidade no mercado imobiliário, nem todos conseguiram produzir carreira, nem todos conseguiram ter resultado financeiro, nem todos conseguiram construir uma trajetória bacana no mercado. Alguns porque o mercado não é fácil mesmo, outros porque não tiveram a oportunidade ou o direcionamento para o mercado. Então eu falo que a gente está num momento da nossa carreira que é extremamente privilegiado, não é todo mundo que consegue, né? Mas você já esteve num momento que você contou aqui lá atrás, numa posição para início no mercado imobiliário, para construção dentro do mercado imobiliário, que era um outro momento de vida para você, né? Eu queria que você contasse, assim, você sofreu algum preconceito, você teve alguns dias que você duvidou se esse era o caminho, para alguém que às vezes está na dúvida hoje, né? Entender justamente o que eu comecei a falar da trajetória, né? O que acontece... a gente conversou um pouco sobre isso antes, né? Cada momento da vida a gente tem uma maturidade, a gente tem um entendimento, uma visão sobre aquilo. E aí hoje a gente ri de coisas que nos fez sofrer demais. Mas vocês imaginam que é o seguinte, quando eu cheguei, eu trabalhava no mercado automobilístico e eu usava uniforme. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha roupas para ir na Cirela, eu não tinha nada disso, né? E eu sofri muito, porque eu chorava de verdade. Porque assim, vamos almoçar? Eu não tinha condições de almoçar. E aí, a gente tava na JK, né? A gente então, tava assim, na almoçar JK. era almoçar, mesmo no quilinho não era um quilinho. E né? aí a gente comia no Mosca, né? Eu comia no Mosca. Então vocês imaginam. Gente, o restaurante tinha um nome, mas eu não sei qual é o nome. Ele ficava na JK, não sei se ele existe ainda, era Mosca Frita. Agora ele chama Mosquita ali, porque ele é do lado do Italy, ele foi promovido. Então, assim, eu almoçava no Mosca. Dividia com alguém, alguma coisa. E era uma delícia a comida, tá? Era muito gostoso. Então, pra mim, era complicado, por quê? Porque as supervisoras saíam pra almoçar todas, né? E eu almoçava no Mosca. Então, o que acontece? Quando eu saí da Cirela, eu até brinquei muito com isso, porque depois é brincadeira, né? Mas na época as pessoas diziam que eu era amante. Ai, meu Deus. Né? Que eu era amante de alguém, porque eu entrei como supervisora. E lá é uma empresa de muita meritocracia e eu entrei como supervisora. Carreira. Né? Então eu era fedida e amante. Eu chorava. Porque fedida eu realmente era, depois do meio-dia só. É verdade, depois do meio-dia não tinha o que fazer, eu comia no Mosca. Gente, o Mosca realmente ele fedia, mas a comida era boa, gente, mas a exaustão não era boa, então fedia, o cabelo saía fedendo. Então sim, era aquelas coisas que hoje você ri, né, mas naquele momento... hoje é mais fácil, né, porque agora é moda levar marmita, ser fit e tal, naquela época não existia isso. Verdade. Então imagina, 15 anos atrás não existia isso. Então sim, foi muito difícil pra mim. E chorei muito em alguns momentos, né? Inclusive chorei em momentos de promoção. Que é muito engraçado isso, né? Porque quando eu entrei, que eu fui cobrir as férias de uma pessoa, e eu fui com todo carinho, mas lembra que eu não era muito benquista ali naquele momento, e eu fui cobrir as férias de uma pessoa, e depois quando a pessoa voltou,
eu descobri que ela ia ser mandada embora e eu ia assumir o lugar dela. E naquele momento eu não tinha maturidade de pensar que eu não tinha tirado o lugar de ninguém, né? Eu não tinha essa maturidade. E quando eu fiquei sabendo numa reunião, eu fiquei brava, chorei e tal. Fiquei muito brava naquele momento. E aí o Orlando, né, que foi um dos meus mentores, ele disse pra mim: se você veio aqui pra fazer amizade, eu escolhi a pessoa errada. Se você veio aqui pra seguir carreira, então não importa, ninguém tira ninguém, né? Ela já sairia, seria a Fabiane, ou o João, ou o José, Perfeito. ou a Maria, né? E fui eu. Então, sim, eu acho que a gente tem, e hoje eu também tenho, tá? Não é que, tipo, hoje tá tudo lindo. Hoje a gente continua encontrando, a gente tem grandes dificuldades também, mas eu acho que a gente tem uma forma mais leve de lidar, eu acho só isso. Com a maturidade, a gente vai ajustando isso. Fá, a gente teve uma escola muito boa, né? Você pela Biara, pela Brasil Brokers, pela Cirela, a gente realmente esteve com pessoas, e sou muito grata com isso, com pessoas que nos ensinaram muito, e a gente teve uma escola para atuação muito boa, né? Referências muito boas. Eu fui para São Paulo recentemente e falei com alguns supervisores de produto numa imersão, e é muito bacana a gente conseguir mostrar para as pessoas o que significa essa posição, por exemplo, do supervisor de produto, que não é tão comum às vezes em outras regiões, que pode ser o especialista de produto, supervisor de produto, tem vários nomes diferentes, mas não é toda a região do país que ainda tem essa figura, né? Mas a gente teve uma escola muito bacana com relação à supervisão. A gente pode ter agora um corretor que pense em ser supervisor de produto, que almeja essa possibilidade de carreira, né, não sendo mais corretor, indo para uma supervisão, porque em algumas empresas essa é a etapa antes de ser um gerente, não necessariamente, mas na maioria das vezes. O que você pode falar, inclusive assim, quero deixar claro aqui, eu fui recentemente para um projeto do Center Norte, que é um master plan do Center Norte, e fui para um treinamento, para um programa educacional, e encontrei um corretor que falou assim: olha, eu era da equipe da Fabi lá no MIST. Eu nem tinha equipe. Não tinha equipe, exatamente. Você não tinha equipe, você era supervisora no MIST, né? Você cuidava daquele produto e tudo mais. E ele falou com todo carinho, ele avisa ela, se você encontra ela, né? Que eu aprendi muito, a gente teve uma história muito bacana, fazia oferta, eu fiz muita venda no MIST através dela. E ele nem era de lá, né? Nem era da própria equipe, ou seja, você teve uma trajetória muito significativa na supervisão de produto e pode ter alguém agora querendo ser supervisor de produto, querendo isso para a carreira. O que você diz sobre essa posição? O que a pessoa precisa fazer? Qual que seria o caminho, né, para ela atingir essa posição e qual a melhor forma de ela ser melhor nessa posição também? Para quem é supervisor de produto e também, às vezes, precisa de um apoio para melhorar, né? É uma função que eu gosto muito. Eu acho extremamente importante, né? Todas as funções é parte de uma engrenagem, mas o supervisor, ele é dono da casa, assim. Ele cuida do espaço, ele tem o zelo com o espaço e o zelo com as pessoas. Então, para você que é corretor e quer virar um supervisor, eu falo que nós somos um ser humano, único, né? E é isso que é o genuíno nas pessoas. Você é uma pessoa. Você não é uma pessoa legal aqui, uma pessoa não legal lá, uma pessoa que trata bem as pessoas aqui ou que trata bem as pessoas não. Nós somos um ser único. E muitas pessoas falam, quando eu for supervisor, quando eu tiver o cargo de supervisor, você não vai ter. Porque, na verdade, você tem que já ser, né? Então, você é aquela pessoa que cuida do espaço, que ajuda o colega, que vai para a maquete dar um treinamento. É assim que você vai ser visto. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E aí essa é a parte gostosa, né? De tipo, a pessoa já é. Então hoje você pega pessoas que já estão como corretores, mas já fazem a posição de supervisor genuinamente, né? Genuinamente. Então, sempre quando você olha algo que você quer ser, eu acho que você tem que olhar para o que você é. O que falta para eu chegar lá? Qual é o caminho para eu chegar lá?
Então eu tinha alguns corretores que chegavam em mim e falavam, queria ser supervisor. Eu falo, mas você não organiza a sua mesa? Eu peço para você não deixar a mala e você deixa a mala junto, bagunçado, o salão de vendas. As pessoas não conversam com você, você tem um conhecimento técnico enorme, mas não dá um treinamento de produto. Então, se eu puder dar uma dica, é uma função deliciosa. Seja agora dono do seu próprio negócio. É assim que você vai ser visto. Muito bom, muito bom. E é uma realidade, porque a supervisão é uma escola, né? Você aprende a lidar com pessoas, aprende a atender cliente, aprende até a estrutura de um produto, né? Você falou do nicho, é muito importante. Eu estava num produto que era na Vila Mariana, era um produto super badalado, que todo mundo queria ficar. Legacy Vila Mariana. Legacy Vila Mariana. E aí o que acontece? Nós fazemos oferta com pizza, a gente ficava até tarde. E aí eu criei uma equipe ali, que não era minha, né? Que não era minha. E aí quando eu fui pro Mist, gente, era Vila Mariana pra Morumbi, né? Ninguém queria sair da Vila Mariana pra ir pro Morumbi. E várias pessoas foram comigo. Por isso que eles diziam, não, eu sou da equipe da Fabiane. Não, eles tinham os gerentes deles, mas eles saíram da Vila Mariana para ir comigo, porque a gente tinha realmente conseguido construir um clima de trabalho gostoso, de parceria, de coleguismo, de todo mundo fazer. E eu sempre fui a pessoa que faz junto, que põe a mão na massa para o negócio acontecer. Então, seja já o que você quer ser. Muito bom, muito bom. A gente está falando aqui no mês da mulher e não dá para deixar de falar que você é uma profissional que fez carreira e uma profissional que tem 3 filhos. 3 filhos, né? Quantos anos eles tinham, inclusive, quando você começou no mercado imobiliário? Eles eram novos, né? 8, 10, 12, 7, porque são 2 anos de diferença. Ou 7, 9 e 11, bem fácil, alguma coisa assim. Bem fácil. Mas a minha pergunta é justamente essa, né? Como é que você construiu, como é que você organizou esse papel da mãe, profissional, esposa, como é que amigos, família, né, todo esse grupo, essas posições que são tão importantes, como é que você desenvolveu isso, como é que você se organizou, até porque tem muitas mulheres que ou querem ter filhos, ou têm filhos, casadas, não casadas, hoje, né, todo perfil, mas como é que você se organizou para isso? Como é que você vê isso hoje, inclusive, na tua posição, né? Não tem uma receita. Não tem uma fórmula mágica. Não é fácil. Só é compensador, sabe assim, quando você vê o resultado, e agora é como se eu olhasse um filme, né? Como você olha para trás e quando você... Agora com meus filhos adultos, criados, formados, dando muito orgulho. Dando muito orgulho. Agora parece um filme, e aí quando você olha para trás e vê um filme, parece que foi fácil, né? Parece que foi tudo lindo e maravilhoso. Mas não, foi difícil. Hoje é muito fácil os coaches, as mentorias, dizer sobre a roda da vida, né? Da saúde, do bem-estar, da família, de tudo que você tem que ter. Mas não dá. Quando você tem um objetivo, você corre atrás dele. E eu queria muito dar uma qualidade de vida melhor para meus filhos. Era uma coisa que eu sabia muito que eu precisava fazer e eu só me joguei. E eu só fui. E deu certo. Então, assim, não fui a reunião de escola, esqueci eles algumas vezes na escola. Não pode chamar eles para um podcast, porque os 3 têm histórias hilárias, engraçadíssimas. A gente vai chamar, vai chamar. Sempre chama a Carol também, né? Gente, vamos fazer um podcast de filhos do mercado imobiliário, filhos pra gente das ver o que mães sai. Dos mercados imobiliários. Eu fui eu tive esse final de semana, uns 3 finais de semana atrás, a Rafaela estava aqui. E aí tinha uma corretora que o filho dela foi pro plantão. E o filho dela tem a mesma idade da minha filha, 22, 23 anos, ele foi até lá. Aí eu falei, ai caramba, eu não sabia que você estava aqui. Aí ele falou assim, eu tô tendo um déjà vu de tanto que eu vim pra plantão.
Aí eu falei, se eu soubesse eu tinha trazido minha filha, porque aí pelo menos vocês dois ficavam contando histórias de quando vocês vieram com o plantão. Então é isso, eu acho que hoje eu vejo os meus filhos com uma oportunidade de ter o que eu não tive. E não é só financeiro, tá? É de acreditar nos sonhos. Então eu tenho os 3 filhos que acreditam que eles podem realizar o que eles quiserem, que o céu é o limite. E que já subiram, já caíram, já venceram. Então, cada um com... Não vou ficar falando deles aqui, senão eu preciso de um podcast para falar dos 3. Mas eles me enchem de orgulho e eles são 3 seres humanos lindos, independentes, que se dão super bem, que se deram super bem na vida. Então deu certo, sabe? Cada vez que eu deixei de estar com eles, eu consegui dar uma oportunidade financeira, mas eu dava muito mais que isso. Eu dava o exemplo de que se eles pensassem e lutassem, daria certo. Muito bom, eu muito acho que bom. É isso, assim, é o exemplo. Então, fácil não é, foi uma equilíbrio. Mas quando a gente quer muito algo, o universo conspira. Sabe, as coisas vão se encaixando, vão indo. Quando pensa que você não vai dar conta, as coisas vão entrando, vão acontecendo. Eu penso que para quem está nesse momento se esforçando, né? Não pensa muito, é o que você falou, vai e faz, né? Eu lembro, e você também, né? Leva para casa de um, leva para casa do outro, porque no sábado tem que ir, porque no domingo tem que ir. Leva para um, faz aquela dinâmica, aquela ginástica, né? Pega marginal inteiro de noite para pegar, para dormir com a criança, né? Essa logística toda é o que você falou. No final fez muito sentido. Isso que é bom. Estar hoje com uma pessoa que ela passou por várias questões, dificuldades, mas hoje tem uma maturidade. Quando eu falo maturidade, não é maturidade de idade, é uma maturidade de mercado imobiliário, de vida, Sim. que foi construída através do trabalho no mercado imobiliário e pode dizer para você que está aí pensando, repensando, às vezes com culpa, vai, segue, faz, né? Mantém esse ritmo que é muito importante. A gente que sempre acho que vai é a tua alguns visão, traumas né? para os nossos filhos. Mas isso, de qualquer forma, o que é legal é a gente mostrar para eles que a vida é isso. É cair, é levantar, é aprender com trauma, sem trauma, é cuidar, fazer terapia, cuidar de si mesmo, mas seguir a vida, sabe? É o tempo que você levanta. É o tempo que você põe na mente, faz acontecer e acredita que aquilo vai dar certo. Muito bom. Fá, você tem uma característica, né? Eu faço perguntas para um para outro de trajetória, mas você tem uma característica que eu vejo muito forte. Você ama negociar. Você faz mesa como ninguém, né? Você gosta desse momento do fechamento da mesa, da conversão do cliente. E muita gente fala pra mim, né, puxa, Andressa, eu tenho dificuldade no fechamento, eu tenho dificuldade nesse momento final, às vezes com o cliente. Quero que você traga um pouco dessa tua experiência como fechadora, que você gosta, né? É nítido o quanto você se satisfaz em negociações mais difíceis, em contornar alguma coisa. Conta um pouquinho para as pessoas, corretor, gestor, supervisor, né? Qualquer pessoa que tenha esses momentos do fechamento. Fechamento é treinável. Eu sempre acho isso. Mas eu trabalho com vendas desde os 13 anos, que eu fugia de casa da minha mãe para vender no na lojinha de roupa lá de casa. Então, assim, eu sempre gostei. Mas o gostar não faz você ter sucesso. O treino faz você ter sucesso. O estudo faz você ter sucesso. Então, nunca fui estudiosa, nunca gostei muito de estudar. Mas me descobri no mercado imobiliário. E aí, eu acho que não é que as pessoas não gostam de estudar, as pessoas não gostam de estudar qualquer coisa. E aí, quando eu me vi no mercado imobiliário, eu comecei a estudar. Eu gosto de pessoas. Então, o fechamento também, eu acho que está ligado a pessoas. Então, eu ouço, eu converso, eu pratico a empatia, né? O entender que aquela pessoa, naquele momento, está tomando a decisão mais difícil da vida dela.
mais prazerosa depois, mas naquele momento um passo mais difícil. Seja o primeiro apartamento, seja o segundo apartamento, eu acho que é uma questão de realmente empatia que você tem que ter com o cliente e ser você. Eu acho que talvez aí que está o maior segredo, sabe? Eu converso com as pessoas da mesma forma que eu tô aqui conversando com você. Da mesma forma que eu converso com qualquer pessoa. É claro que você muda de um atendimento para o outro, eu vou falar mais rápido, o cliente é mais prático, o cliente é mais lúdico. Você vai mudando o seu atendimento, mas eu sempre mantive muito a minha essência. Eu acho que o segredo tá aí, sabe? É você não querer... Você aprender com o outro o que o outro tem de melhor, mas mantendo a sua essência. Não querendo fazer igual a alguém. Eu acho que é a essência da vida essa hoje, que eu acho que é o mais difícil. Muito bom, muito bom. E treino. Fiz aquele misto, eu fazia 20 vezes por dia. O treino é muito importante. E mesmo que você não tenha, né, Fá, um cliente como a gente tinha antigamente, vários clientes para atender, tinha uma dinâmica muito mais rápida de atendimento, vai apresentar maquete para o colega, vai fazer uma ligação para alguém, né? Mesmo para aquela pessoa que não vai comprar. É isso. Sabe sua base de telefone? Que você tem muitos contatos? Aquela pessoa que não vai comprar, mas aquela pessoa trabalha para alguém e ela vai te fazer treinar. Então, assim, chama seu amigo para ir lá no plantão. E treina. Chama todo mundo para que você conhece. Passa para um, passa para outro, conversa com um, conversa com o outro. Todo dia que você chegar lá no plantão, aprende a maquete, ouve a maquete. Ah, já sei tudo. Não, às vezes você pede para alguém passar para você. Passa essa maquete para mim. A pessoa te dá um insight, uma coisa diferente. A narrativa muda. A narrativa muda. Outra coisa mesa que eu faço até hoje. Até hoje. Eu terminei um atendimento, uma mesa, uma negociação. Eu converso sempre com o corretor. O que foi legal? O que não foi? Até hoje. E se eu atender sozinha hoje, terminou o atendimento, eu paro e penso, o que eu podia ter feito de melhor? O que eu poderia ter ajustado? Então é constância, treinar, estudar e continuar se observando sempre. E lembrar daquela essência do seu começo. Eu acho que sempre é lembrar da essência do seu começo, não perder a sua essência. A gente já viu muita gente se perdendo, inclusive, no mercado imobiliário por conta disso, né? Essa questão a venda aconteceu, começa a se sentir superior às negociações e aí acaba se perdendo realmente. O mundo instagramável mais ainda, né? Só mostra, né, a ponta do iceberg, não o processo. Mas quantas vezes você como supervisora deve ter ouvido isso, e é muito triste ouvir isso, quando o corretor chega e fala, puxa, eu tenho receio de pôr o meu gerente porque ele vai, ou o meu diretor, porque ele vai ferrar a mesa, né? E quando o ferrar a mesa tem vários olhares. Eu vejo o seguinte, né? Se o corretor acha que o gestor dele vai ferrar a mesa, é porque eles não estão tendo uma boa comunicação. O próprio corretor pode ter uma percepção distorcida de um gerente que foi para a mesa, mais incisivo e era necessário, e naquele momento não ia fechar mesmo, ia fechar num outro momento. Mas essa conversa pós-atendimento é importante para o corretor entender. Né? Muito importante. E sim, tem profissionais que acabam subindo a cabeça, não ouvem mais o cliente, acham que estão na melhor posição, no melhor produto e começam a não conseguir converter e conectar com o cliente. Então tem esses dois olhares, né, que acabam acontecendo. Eu acho que é a conexão. O cliente, ele compra primeiro você, ele compra primeiro a história da empresa, a confiança, depois ele vai comprar produto, né? Então, assim, o primeiro é aquele momento de confiança mesmo, da pessoa olhar para você e sentir confiança. Fá, a gente está chegando agora no final, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. Tem duas perguntas que eu fiz em todos eles, tá? Que eu quero ouvir um pouquinho um perrengue que você tenha vivido e as conquistas que o mercado imobiliário possa ter oferecido para você e você conseguiu através do mercado imobiliário. Então, perrengues e conquistas. São vários perrengues e várias conquistas. Acho que, graças a Deus! Tá ali, ó, no mesmo nível. Nossa, perrengues são muitos, né? De falta de dinheiro, de correr, mas eu acho que assim, eu prefiro falar sempre algumas coisas que marcaram mais.
A gente teve uma situação dentro da empresa, onde a gente foi para uma discussão de o certo, do errado, do que vai, sempre tem aquela... Um pensa de uma forma, outro pensa de outro. E eu sempre fui para discussão de 50 com muita clareza e muita certeza, sempre olhando muito para os fatos. E dessa vez não deu certo, eu perdi o 50. E eu fiquei muito brava. E eu sou aquela pessoa que levanta rápido, sabe? Que, mas dessa vez eu demorei. Passou um dia, 2 dias, eu brava. Passei um dia, 2 dias, 3 dias. E aí o Braulio falou pra mim assim, Fabiane, você tem agora 2 opções na vida. Na vida inteira nós vamos engolindo pequenos sapos. Em alguns momentos você decide se você quer engolir sapo grande, sapo boi ou não. Você tem 2 opções, engolir ou sair. E eu estava num momento muito legal da empresa, da carreira, da vida, ganhando dinheiro e tal. E eu, pum, engoli o sapo boi. Então, acho que é isso. A lição é, tem pequenos sapinhos e tem sapos grandes em qualquer lugar que você tiver. Verdade. Independente da empresa que você tiver, você vai sair de uma e vai ter em outra. Então, você precisa decidir sempre a balança para onde está pendendo. Se ela for mais positiva, engole esse sapo boi e segue a vida. E levanta rápido. Muito, muito bom. Muito, muito bom esse tema, até porque conforme a gente vai assumindo responsabilidades, inclusive da liderança ou posições executivas, é natural que as pessoas entendam que você já foi, já galgou, já lutou. Tem mais sapo boi. Tem mais sapo boi pra passar, é isso que eu ia falar. Tem sapo boi pra passar. Sapo boi. E aí o outro perrengue eu brinco que o mercado imobiliário salvou, né? E o outro perrengue, quando eu fiquei viúva e voltei a trabalhar muito rápido, né? Então, era um misto de sensações, de sentimentos, então o mercado me salvou neste momento e foi um perrengão. Foi um belo de um perrengue. Foi um perrengão. Agora, conquistas são muitas, né? Assim, porque a conquista, pra mim, nunca é uma conquista de material só. É uma conquista do que eu consegui fazer na vida das pessoas com aquilo. Então, é claro que tem o material, tem casa, tem um apartamento alugado, o mercado realmente me proporcionou tudo isso, me proporcionou inclusive estar aqui agora, né? Verdade. Porque este caminho que me possibilitou sair, estar aqui, morando aqui, tentar outra vida, outra empresa, tudo, né? Então, esse caminho. Mas é o que o mercado me fez proporcionar. Então, para minha filha, para a Rafaela, hoje fazendo faculdade de moda, para o Matheus, viajando, eu poder encontrar com a Carol na Califórnia, quando ela ficou 10 anos morando lá, encontrar na Flórida ela. Então, assim, essas coisas que, é claro que é o dinheiro, mas que é o dinheiro ligado a pessoas. Então, minha filha poder ter estudado fora, a outra filha poder ter ficado 6 meses lá, cada um deles, de alguma forma, foi beneficiado com tudo isso. E eu também, né? Então, eu acho que é tudo. E a tranquilidade que eu tenho hoje. Isso também é importante. Né? A tranquilidade que eu tenho hoje. Eu acho que é a paz que eu tenho hoje. A gente fala dessa questão do autônomo, do ganhar dinheiro, da venda, mas você conseguir realizar, conseguir ter experiências é muito, muito satisfatório, né? É muito legal. E não se deslumbrar, sabe, com esse mundo. Eu acho que ele é um mundo mágico, ele é um mundo gostoso, mas o segredo é não deslumbrar nele, sabe? Continua vivendo a vida que você vivia, sobe um nível de cada vez, sem arrogância, porque esse mercado é um mercado de quando você consegue, quando você se destaca, você acaba subindo, e é essa alegria, né? Essa é a coisa boa. A gente se destaca e vai para um palco e as pessoas aplaudem, e isso pode inflar muito, né, a tua relação com o mundo. Mas as conquistas são mais de pessoas do que financeira. O dinheiro me fez levar minha mãe para viajar, levar minha mãe para brincar com neve. Eu acho que essas são minhas verdadeiras conquistas.
E a mensagem que você quer passar para as pessoas que vão assistir esse podcast via Instagram, o podcast completo no canal do YouTube, as pessoas que estão aí para mercado imobiliário, independente da posição que está vivendo agora, que mensagem que você põe para essas pessoas que estão assistindo? Eu acho que eu vou colocar uma mensagem do que a gente conversou, né? Não existe um mundo perfeito, não existe uma vida perfeita. Aliás, são as quedas que nos fazem ser melhor, nos fazem aprender. Então, eu tenho uma frase que eu falo para todas as pessoas que estão perto de mim, eu falo, seja feliz todos os dias, eu sou feliz todos os dias, vou ser feliz todos os dias. É óbvio que não dá para ser feliz todos os dias, mas eu acho que eu pronunciei isso tanto a vida inteira, que eu consigo, mesmo nos momentos ruins, focar no que pode ser bom, focar no que a gente pode fazer de melhor, focar em como levantar rápido, porque eu acho que esse é o grande sucesso, seja na vida profissional ou na vida pessoal, tô sofrendo, vou sofrer hoje, vou tomar banho, vou sofrer bastante, mas amanhã acabou. Então é isso, seja feliz hoje, seja grato hoje. Eu acho que esse é o grande lance da vida, é você colocar na cabeça, porque o que você põe aqui parece que o corpo devolve. Favorece, verdade. Muito bom! Obrigada. Vamos brindar? Não tem mais quase nada para brindar aqui agora. Muito obrigada, muito obrigada. E tô sempre nessas loucuras com você. Me manda uma foto, manda. Mas pra que é mesmo? Vamos pra próxima. Vou inventar mais alguma. Em algum momento no palco ou fazer alguma coisa. Bom, você tá aqui em Floripa, as minhas loucuras você atende. Obrigada.